Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção, que vai fazer a diferença na sua vida. Mas antes, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal para que a gente venha alcançar mais pessoas, porque nós enviamos a boa semente, que é a palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida de qualquer pessoa. Se ela crê na palavra de Deus, pode ter certeza. Se ela crê e praticar a palavra, a vida dela vai mudar. Por isso eu peço, com todo carinho, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe para que o nosso canal venha alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra? Gênesis, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Você vê que o homem de Deus faz a diferença. Você vê Abraão aqui foi abençoado em tudo. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo, de ser abençoado em todas as áreas. No caso aqui de Abraão, porque a esposa dele era estéril e ela não podia ter filho. E Deus fez com que ela viesse a ter filho. Abraão era próspero. Abraão enfrentou batalhas e venceu para a glória de Deus. E dessa mesma forma, nós temos que ser como Abraão, ser abençoado em todas as áreas, mas para isso nós temos que fazer uso da fé, temos que lutar. Nós não podemos aceitar o problema, porque muita gente aceita ficar sofrendo com o problema. Não aceite, lute com todas as suas forças, que Deus vai te dar vitória. Versículo 2. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei a terra. Enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Você vê que Abraão aqui, ele não cogitou em dois pensamentos. O servo falou assim: se a mulher não quiser vir comigo, o que eu faço? Ele não desenvolveu o pensamento dele naquilo que ia dar errado. Muita gente dá errado na vida sentimental, na vida financeira, na família, na criação de filhos, porque ela desenvolve pensamentos de destruição, naquilo que vai dar errado. Para com isso. Você não tem que ficar alimentando coisas que vai fazer você sofrer. Pare com isso imediatamente. Você tem que firmar os seus pensamentos naquilo que vai dar certo. E o principal, na palavra de Deus. Principalmente proferindo, chamando a vitória, chamando a cura. Por exemplo, se a pessoa está doente, ela já falar, determinar que ela já está curada em nome de Jesus. Ah, mas eu ainda estou sentindo dor, eu ainda
fiz o exame e está lá comprovado a doença, mas você age pela fé. A palavra de Deus fala que a gente tem que chamar a existência. E como que a gente chama a existência? Determinando a cura, determinando a vitória, determinando a prosperidade, que você já pagou todas as suas dívidas no nome de Jesus. Determine com fé, lute, mas não aceite o problema. E você vê aqui que Abraão não aceitou. Ele determinou que o servo dele ia encontrar uma esposa para o filho dele. Ele não aceitou. Não aceite a derrota. Seja firme na direção que Deus te dá. Você vê que Deus deu uma direção a Abraão para falar com o servo dele, para encontrar uma esposa para o filho dele. Seja firme na direção que Deus te deu. Ah, pastor, mas eu estou sem direção. Então vai orar, vai buscar Deus e pedir a direção de Deus do que você tem que fazer. E quando Deus der a direção, porque quando Deus dá a direção é certeza. Se tem dúvida, não é Deus que deu. Então, se você tem a certeza, busque a direção de Deus, que Deus vai te dar vitória no seu propósito. E aí, continuando aqui, versículo 8. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Por isso o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu servo, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que ajude hoje e sejas bondosos para com o meu senhor Abraão. Olha aqui outra coisa interessante. Você vê que o servo orou a Deus no momento em que ele não sabia o que fazer, ele orou a Deus. Por isso, quando a gente se depara com momentos em que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. A gente tem que se voltar para Deus, para que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, os nossos planos, para que a gente venha realizar os nossos sonhos. Temos que ser firme e buscar a direção de Deus, orar, se envolver com Deus, porque a gente vive numa geração onde as pessoas se envolvem muito em distração. Se acaba se entregando à vontade da carne. Você vê, estamos chegando perto do carnaval e muitos se entregam à vontade da carne, muitos casamentos são destruídos, muitas gravidez indesejadas, muitas jovens ficam grávidas e não sabe quem é o pai, porque se relaciona com um monte de gente no carnaval. Por isso não se entregue à vontade da carne, porque quem se entrega à vontade da carne está decretando um futuro de sofrimento. Então, se você não quer sofrer, não se entregue à vontade da carne, lute, resista à tentação. Você vê que muita gente se ilude com o carnaval, achando que vai fazer bem para ela e na realidade não faz bem para ninguém. A pessoa vai lá, se distrai, pula carnaval
se envolve com um monte de gente, muitas das vezes a pessoa pega uma doença mortal, a AIDS, no carnaval, e ela tem que ficar tomando remédio forte para não morrer. Essa que é a realidade. E em muitos casos, os remédios não resolvem. A pessoa acaba partindo antes do tempo. Então, valorize a sua vida. Não aceite o sofrimento. Não se entregue à vontade da carne. Lute. Se você quer ser feliz, vai buscar Deus. Que eu tenho certeza que se você buscar Deus, você vai viver os melhores dias da sua vida. Lute para ser feliz na vida sentimental, porque Abraão aqui lutou pelo filho dele, pela vida sentimental do filho dele. A importância da gente orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela esposa, a mulher orar pelo marido. Lute pelo seu familiar, porque infelizmente muitos familiares se envolvem nas drogas. Por quê? Porque não tem ninguém que lute por ele espiritualmente. Ore pelo seu familiar. Peça para Deus guardar e livrar de todo mal. Tenha uma vida de oração, que você vai ver o resultado, a melhora. Continuando, versículo 13. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser incline o cântaro para que eu beba. E ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos. Veja que designaste para o teu servo Isaque, nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Você vê que o servo aqui agiu à fé, fez um propósito. Falou que a moça que desse água para ele e que desse água para os camelos seria a esposa de Isaque. Você vê que nós temos que ter propósito, nós temos que obedecer à direção de Deus. E o servo aqui obedeceu à direção de Deus. E teve vitória, teve bênçãos. Cumpriu a missão dele. Então nós precisamos fazer o propósito, usar a fé, para que a gente venha viver uma vida feliz, para que a gente venha conquistar o milagre. Se você quer ter milagre, use a fé, faça propósito. Você vê, qual o propósito do servo aqui? A primeira mulher que me der água e der água para os meus camelos, essa é a esposa de Isaque. Você vê que o servo teve propósito, usou a fé. Ele teve uma inspiração de Deus, mas a realidade é que muita gente não tem inspiração de Deus porque fica muito tempo no celular. Gasta muito tempo com distração, rolando o vídeo no celular e acaba gastando ali 3 horas, 4 horas. E aí eu pergunto, e a vida dela, como é que tá? Infelizmente, outro dia eu vi um vídeo que o celular tem matado muita coisa. Já matou o relógio, porque ninguém usa mais relógio, usa celular. Já matou os livros, porque ninguém mais lê livro, lê pelo celular. Ninguém usa mais despertador, porque usa o celular. E assim vai, inúmeras coisas. Por exemplo, às vezes dentro de casa, a pessoa dá mais atenção ao celular do que a família, do que o familiar.
Então, nós não podemos cair nesse engano, nós temos que ser equilibrado para que a gente venha viver uma vida feliz. Versículo 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água. E ela tirou água para todos os seus camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. E aí, simplificando, você vê que o servo de Abraão encontrou a esposa de Isaac. Depois você lê no versículo, continua lendo aqui, ó, no versículo 25 e depois no versículo 24, que você vai ler que Rebeca se encontrando com Isaac e eles casando. E o servo, ele cumpriu a missão dele e obedeceu a Deus e recebeu a bênção de Deus. Ele obedeceu, buscou a direção, obedeceu a direção que Deus deu a Abraão. Porque coloque uma coisa no seu coração: a bênção está na obediência. Você pode repetir: a bênção está na obediência. Se você quer ser abençoado por Deus, obedeça a Deus, obedeça a direção de Deus, que você vai receber o milagre, receber a vitória no nome de Jesus. Vamos recapitular. No primeiro momento, Deus guia o servo de Abraão para encontrar uma mulher de Deus para Isaac. E Deus deu vitória. Quando a gente é guiado por Deus, pode ter certeza, Deus nos dá vitória. Outra coisa também, o uso da fé através com que o servo de Abraão encontrasse uma esposa para Isaac. Você vê que, no primeiro momento, Deus deu a direção e o servo usou a fé. Nós temos que usar a fé, temos que acreditar. E o que é fé? É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós temos que ter a certeza de que o milagre vai acontecer. Uma coisa interessante, porque o servo não cogitou em dar errado. No início ali, ele cogitou em dois pensamentos, em dúvida, mas Abraão firmou ele que ia dar certo. Outra coisa, quando você tem uma direção de Deus, você não pode ter dúvida, cogitar em dois pensamentos, porque na dúvida não vai acontecer o milagre. O milagre vai acontecer na certeza. E uma coisa interessante, o servo de Abraão orou ao Senhor. A importância de orar. Você vê que ele orou pela vida sentimental. Tem muita gente que despreza a vida sentimental. Não despreze, ore pela sua vida sentimental. Peça para Deus abençoar. Para que você venha
Viver uma vida feliz a dois. Outra coisa também, o servo fez um propósito diante de Deus. Falou que a primeira mulher que desse água de beber a ele, aos camelos, seria a mulher de Isaac. Temos que ter isso dentro da gente, ter propósito, ter inspiração, para que Deus venha abençoar. Inclusive, nós iremos fazer um propósito aqui. No final da mensagem, eu vou pedir para você separar um pedacinho de pão, para a gente orar. Eu vou consagrar o pão no nome de Jesus. E você vai comer desse pão e vai experimentar do poder de Deus e vai ser curado no nome de Jesus. Porque essa é a minha fé, esse é o propósito. E se você comer o pão com fé, você vai experimentar do milagre, do poder de Deus. E olha o que o texto ressalta. Que uma coisa também interessante que a gente tem que valorizar, que Rebeca era virgem e que nenhum homem tinha tocado nela, simplificando a pureza e a santidade. Nós não podemos desprezar isso, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós temos que ser santo. Você vê que o texto foi bem claro, ela era virgem e não tinha se relacionado com nenhum homem. Você vê a santidade, a importância da pessoa se guardar para a pessoa certa. Mas a realidade é que a gente vive numa geração que ninguém tem se guardado. No carnaval, a pessoa se relaciona com um monte de gente e acaba sofrendo. Porque ninguém é feliz quando ela se relaciona com muita gente. Repara só a vida das pessoas que se relacionam com muita gente. Vê se a pessoa é feliz. Não é. Pelo contrário, é a vida de sofrimento, é a vida de dor. Então sai fora disso, não caia nesse engano. E para terminar, outra coisa é que o servo viu o trabalho que Rebeca fez ao dar água para os camelos. Você vê que ela não era preguiçosa. E infelizmente muita gente se envolve com pessoas preguiçosas e acaba prejudicando o futuro dela. Porque vai casar com uma pessoa preguiçosa para você ver. Vai sofrer. Então, firme, obedeça os bons conselhos, que você vai viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus, mas eu peço, dá um pause na gravação, que nós iremos pegar um pedacinho de pão e vamos consagrar. E você vai experimentar do poder de Deus. Dá um pause aí na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. E te peço, meu Deus, que o Senhor venha agora repreendendo todo o mal. Que o Senhor venha, meu Deus, amarrando agora todo espírito maligno, que seja amarrado, demônio. Em nome de Jesus eu ordeno, sai da vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu ordeno que saia no nome de Jesus. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora, vai quebrando agora toda maldição, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores e maldições e levou dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, e ordeno, sai toda miséria, toda doença, toda dor, todo mal, agora, em nome de Jesus eu ordeno, sai daí espírito maligno, sai daí todo mal, eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo mal, agora, em nome de Jesus, e
saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita com fé: eu tomo posse do milagre. Levante o pão para os céus agora e eu te peço, meu Deus, que o Senhor coloque nesse pão a virtude do teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, da bênção, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer do pão com fé, coma aí e receba o milagre. Receba a bênção de Deus no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.